Fala pessoal, vamos começar a nossa correção do primeiro simulado, do pacote de simulados aí visando concursos de tribunais de contas e controladorias. Na verdade, os simulados é uma ferramenta maravilhosa, né, para os estudos, para o sucesso nos estudos, né, visando aí concursos públicos. Através do simulado, você consegue se preparar para o momento principal, que é fazer a prova. Então, sempre recomendo para todo mundo fazer os simulados, sempre simulando da forma mais real possível uma prova, ok? Tentando fazer no tempo que foi dimensionado para aquela prova e buscando sempre uma atenção máxima durante aquele período, até para você ir acostumando a esse momento principal que é fazer a prova. Só para a gente lembrar, né? E a experiência são vários relatos que muitas pessoas, muitos candidatos, muitas vezes muito bem preparados, acabam fazendo provas ruins porque não treinaram para o momento principal. Então, o objetivo do simulado número 1 é com que você tenha uma ferramenta para fazer essa preparação. Segundo, você fica estimulado, né? Porque você vai ter uma prova para fazer, você vai participar de um ranking, então você tem um estímulo de realizar uma prova até para estudar, né? Para essa prova, e você vai mantendo aí sim um ânimo, porque muitas vezes o concurso vai ser realizado dentro de um período longo e você tem ali treinamentos basicamente pontuais para essa prova, né? Então você acaba mantendo o ânimo com a possibilidade de fazer simulados, ainda mais esses simulados que contemplam um ranking. Terceiro, o simulado é uma fonte maravilhosa de obtenção de conhecimento. Muita gente pensa que simulado somente para pessoas, né, para candidatos que já têm aí uma quantidade boa de estudo, de horas de estudo. Nada disso. Gente, o simulado, ele serve como aprendizado. Cada questão que você faz é um aprendizado. Muitas vezes você até sabe o conteúdo que está naquela questão, mas o professor acaba sempre, na explicação, adicionando uma informação a mais. E aí você consegue ampliar os seus conhecimentos. Então é por isso que a gente trabalha com simulados, faz questão de trabalhar com simulados, exatamente para que você tenha essa oportunidade de fazer esse treinamento para a prova que você pretende realizar. Beleza? Então vamos lá para a gente começar a correção, né? Eu sou o professor Alexandre Teixeira, estou responsável pela correção das questões de AFO e Direito Financeiro que foram inseridas aí no simulado, no primeiro simulado aí do primeiro pacote de simulados, visando o concurso de tribunais de contas e controladorias, né? Área de controle como um todo. Então vamos lá. Vamos lá para essa primeira questão. Vou sair aqui da tela para facilitar a visualização da questão. Vamos lá. Com a entrada em vigor da emenda constitucional 95, então teve uma emenda constitucional, tá, gente? Que entrou em vigor, a emenda constitucional 95, que entrou em vigor no finalzinho de 2016, que basicamente ela estabeleceu o novo regime fiscal. Ela é conhecida como teto de gastos. Então, basicamente, ela estabeleceu um teto de gastos para os poderes e órgãos da administração pública. Por que isso? Exatamente porque foi observado que houve um crescimento, né, muito grande das despesas públicas e as receitas não cresceram na mesma proporção. Então, fizeram um estudo, né, uma projeção desses gastos, né, com esse ritmo de crescimento e perceberam que o país ia quebrar. Então, para evitar que o Brasil quebrasse, foi estabelecido um freio nos gastos públicos, ou seja, um teto de gastos. Então, a partir da emenda constitucional 95, de 2016, então a gente começou a aplicação dessa emenda já em 2016, exatamente para frear os gastos públicos. Então, hoje, os poderes da União, eles não podem gastar, e órgãos, né, não podem gastar mais do que gastou no ano anterior. E essa questão, ela tinha esse viés de dar um conhecimento maior para vocês sobre a emenda constitucional 95. Então, vamos analisar aí as opções, né? Ele fala assim, estabelecendo teto de gastos, e lembrar que essa emenda ela alterou o ADCT, né? Estabeleceu uma regra temporária que vale para 20 exercícios financeiros, e ela estabeleceu um teto para gastos públicos, né? Por 20 anos, exatamente para que o Brasil não quebre, né? Possa se equilibrar, dando um freio nas suas despesas. Então, nesse caso, tá, gente? Muita gente vai confundir, caiu nessa pegadinha. Eu quero até aparecer aqui um pouquinho, né?
para vocês entenderem a importância de estar estudando pontos novos de AFO e Direito Financeiro. E é claro que o teto de gastos, a emenda que criou o teto de gastos, é um ponto que vai ser muito cobrado nas próximas provas, até porque é um assunto relativamente novo. Então, essa questão ela tem esse viés. Então, a gente vai trabalhar essa questão de uma forma mais aprofundada, exatamente para você conhecer um pouquinho essa questão de teto de gastos. Então, ela estabeleceu o limite para 20 anos, né, com gastos, mas não são todas as despesas públicas. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que não são todas as despesas públicas que entram no teto de gastos, que estão limitadas, e sim somente as despesas primárias. Então, o gabarito dessa questão 1 coloca lá despesas primárias. E eu posso colocar aqui, né, que na verdade são as despesas primárias pagas. Então, se um ente pagou, sei lá, 1 milhão no ano passado de despesas primárias, nesse ano ele só vai poder gastar 1 milhão. Ou seja, ele não pode passar o gasto do ano anterior. Essa regra vai valer por 20 anos. E, nesse caso específico, são as despesas pagas. A única coisa que pode ser adicionada às despesas pagas é o IPCA, né? Que é uma correção sobre essas despesas. Tá legal? Então, tudo isso decorrente da emenda constitucional 95 de 2016, que eu vou fazer uma leitura com vocês, só para tirar aqui algumas dúvidas, tá, gente? Como eu falei, vou trabalhar essa questão de uma forma mais aprofundada, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Emenda constitucional 95, né, que alterou, na verdade, o ADCT, Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, né, inseriu lá os artigos 106 a 114, né, foram inseridos no ADCT, exatamente estabelecendo as regras que eu peço que vocês leiam com profundidade essa emenda constitucional 95. Então, ela acaba estabelecendo gastos, né, limite de gastos, ficam estabelecidos para cada exercício, limites individualizados para as despesas primárias. Então, somente despesas primárias. E aí, despesas primárias para quem? Só para o Poder Executivo? Não. Todo mundo. Poder Executivo, todo mundo tem autonomia orçamentária e financeira. Poder Executivo, Poder Judiciário, e dentro do Poder Judiciário todos os tribunais, como vocês estão percebendo, inclusive o STF, né? Também o Poder Legislativo, e todas as casas do Poder Legislativo estão inseridas também, e também para o Ministério Público, e o seu respectivo conselho, né? Que é o Ministério Público tem um conselho para autofiscalizar, que é o Conselho Nacional do MP. A Defensoria Pública, que também tem autonomia orçamentária e financeira, ok? E só para destacar, né? Todos esses órgãos, eles tiveram aí, basicamente, as suas despesas limitadas. E o Tribunal de Contas está inserido? Tá. Ele está inserido aqui como uma casa do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas também está inserido no âmbito do Poder Legislativo. Lembrar, claro, tá, gente, que tem uma briga doutrinária aí, né? Não é uma coisa pacificada se o Tribunal de Contas é um órgão que tem autonomia constitucional, não pertence a nenhum poder, ou se ele está inserido no Poder Legislativo. Mas, para fins dessa emenda, ele foi inserido lá também dentro do Poder Legislativo. Beleza? Então, só para lembrar que todos os poderes e órgãos que têm autonomia orçamentária e financeira da União estão dentro dessa questão que envolve o limite de gasto. Maravilha? Então, só para destacar o parágrafo 1º, ele fala que o percentual, por exemplo, para o exercício de 2017, que foi o primeiro ano, né, que foi utilizado aí a PEC, o limite foi a despesa primária paga no exercício de 2016, e acrescentou aqui, corrigida pelo percentual de 7,2%, que foi o IPCA-AE. Nos exercícios posteriores, ou seja, 2018 em diante, que é a regra que agora é permanente durante esses 20 anos, o valor vai ser sempre, né, o valor do limite referente ao exercício anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o IPCA-E. Então, agora, o ente ele só pode gastar o que ele gastou no ano anterior, mas o IPCA somente. Ele não pode passar isso, ele tem um teto de gastos. Mas só vale, tá, gente, para a despesa primária. E como a gente visualizou aqui, despesa primária paga, sempre com a referência da despesa primária paga, tá, gente? Então, cuidado, que aí é no estágio do pagamento que a gente considera para fins de apuração desse estágio da despesa, esse estágio utilizado para o cálculo do teto de gastos relativos
ao limite com despesa primária, tá, gente? Então, a primeira pegadinha que pode cair numa questão dessa. Então, gente, só para lembrar também, como eu falei, é a questão da despesa primária. Só para lembrar, tá, gente? A despesa orçamentária, ela tem uma divisão em despesa. Vou botar aqui de forma abreviada, tá, gente? Despesa primária e despesa não primária. Então, o que seria despesa primária, né, gente? É a despesa que a gente chama de não financeira. Então, é a despesa que a gente chama de não financeira. E a despesa não primária é a que a gente chama de despesa financeira. Então, o que seria a despesa primária? Só para a gente entender, ó, gente. A despesa primária, até vou deixar vamos botar um conceito aqui na tela, ó, para a gente visualizar essa questão da despesa primária. Também conhecida como despesas não financeiras, corresponde ao conjunto de gastos que possibilita a oferta de serviços, então vamos fazer aqui visualização, né, gente, de serviços públicos à sociedade, deduzidas as despesas financeiras. Aí ele dá aqui como exemplo. Então, o que é despesa primária? É a despesa que o governo gasta exatamente para possibilitar a oferta de serviços públicos. Então, basicamente, quase todos os gastos. Então, gasto com pessoal, custeio e investimento, que podem ser de natureza obrigatória e discricionária. Então, não entra só despesa corrente, tá, gente? Muita gente confunde, acha que despesa primária entra despesa somente despesa corrente. Entra também despesa de capital, tá? Então, entra algumas despesas, por exemplo, associadas a investimento e também a inversão financeira, tá legal, gente? Então, lembrar, não confundir despesa primária com despesa corrente, não. Despesa primária é aquela despesa não financeira, que não está associada a uma operação de financiamento, né? Então, nesse caso, ó, vai uma observação que já está aí, a gente não precisa digitar nada, né? Só quero que vocês anotem, ó. Não são computadas como despesa primária, né? As despesas, então, não são computadas, vou botar aqui, como despesa primária. Ou seja, são despesas não primárias, ou seja, despesas financeiras. Claro que são as associadas à questão financeira. A amortização do principal, juros e encargos da dívida. Então, quando o governo paga a dívida, seja juros ou o principal da dívida, ele não deve considerar isso como despesa primária, é despesa não primária, tá legal? Então, é despesa não primária. Concessão de empréstimo e financiamento. Então, quando o governo concede empréstimos e financiamentos, essa despesa que ele está tendo, concedendo empréstimo e financiamento, também deve ser considerado uma despesa não primária. Tá legal, gente? Então, não são computadas. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de despesas não primárias. E aquisição de títulos de crédito, que tem associado com a obtenção de recursos financeiros, né? Ou de capital já integralizado, que é quando o governo adquire títulos de crédito no mercado secundário, né, que não visa aumento de capital das empresas. Então, nesse caso aqui, isso aqui são exemplos, tá, gente, de despesas, deixar aqui bem claro, não primárias. Agora, o que é despesa primária? Custeio, investimento, né, gasto com pessoal, tudo isso é considerado despesa primária, ok? Então, só cuidado com esse detalhe. Então, gente, essa primeira questão, a resposta dela é literal, tá lá. Despesa primária paga, sempre lembrando. Então, tem esse teto de gastos hoje que só vale para a União, né? Essa emenda ela foi aplicada exclusivamente na União. Então, os órgãos da União ele tem essa questão de só pode gastar despesa em relação à despesa primária que ele gastou anteriormente, né? Que foi a despesa primária paga do ano anterior, mais o IPCA. Durante 20 anos vai ter esse freio nas despesas. E tem que só saber também associar o que é despesa primária e o que é despesa não primária. Então, cuidado. Despesa primária são aquelas que estão associadas a investimento e financiamento, que é amortização de dívida, né? Despesa com pagamento do principal, dos juros, quando o governo concede empréstimo, operação de financiamento. Quando o governo adquire títulos de crédito, né? Ou então de títulos de capital que já foi integralizado, ou seja, aquele título que é obtido no mercado secundário em ações, né, de empresas.
Então, essas operações são consideradas operações financeiras. Então, essas despesas, elas ficam como despesas não primárias, tá legal? Então, gente, o que tem que guardar além da emenda, que eu já pedi para ler, a 95? E isso eu quero destacar nessa questão para que vocês não esqueçam. O que é uma despesa primária? É aquela não financeira. Pode ser corrente ou capital, desde que ela seja não financeira. E a despesa não primária é a financeira, juros, pagamento do principal de dívida, né? Aquilo que eu já venho falando, concessão de empréstimos e financiamentos e aquisição de títulos de crédito de capital de empresas já em funcionamento. Beleza? Tenta guardar esses exemplos de despesas não primárias, ok? Então, gente, essa primeira levou esse tempo de correção, mas exatamente porque tem muito ponto a ser destacado nesse assunto relativamente. Vamos lá, pessoal, fazer a correção agora da letra B. Da questão 2, perdão, né? Questão 2 de AF, direito financeiro. Ela tem uma numeração estruturada aí no. Aí só vocês, no simulado, é só vocês encontrarem aí, basicamente, o número correspondente da segunda questão de AF, direito financeiro. Então vamos lá, né? Verificar, essa questão dava algumas alternativas e perguntava quantos itens estão corretos. Então vamos lá. A competência para a elaboração do projeto de lei do orçamento compete ao Congresso Nacional. Errado, né, gente? Elaboração. A competência não é do Congresso Nacional, do Congresso Nacional é aprovação. Na verdade, a elaboração é competência do Poder Executivo e não do Congresso Nacional. Então, é o Poder Executivo que elabora e o Congresso Nacional aprova, né, um projeto de lei de orçamento. É vedada a vinculação de receita tributária a despesa, órgão ou fundo. Essa questão, ela trata do princípio da não afetação da receita, mas só para lembrar que esse princípio só é aplicado a um tipo de tributo, que são os impostos. Somente impostos, tá, gente? Então, não é qualquer receita tributária. Taxa, por exemplo, contribuição de melhoria são receitas tributárias que podem ser vinculadas. Só os impostos que não podem ser vinculados, claro, com as exceções. Então, a primeira está errada, a segunda também, porque ela fala receita tributária, mas não somente os impostos. Então, cuidado, tá, gente? Receita tributária envolve taxa e contribuição de melhoria, que são receitas vinculadas. O orçamento fixa as receitas e estima as despesas. Também errado, né, gente? A gente já sabe que é o contrário, né? No caso específico, as receitas, fixação não é receita, e sim despesa, então inverteu, né? E estimativa não é despesa, é receita. Então é sempre importante lembrar que a despesa é fixada e a receita estimada. O que isso tem a ver na prática? Que o governo pode arrecadar mais do que foi estimado de receita, e isso não representar ilegalidade. Agora, a despesa não. É um teto, ele não pode gastar mais do que aquilo. Então, por isso que a despesa é fixada e a receita é estimada. Claro, se for aberto crédito adicional, você está ampliando a fixação da despesa. Maravilha? Então, também errado. Vamos para 4. A abertura de créditos adicionais suplementares pode ser autorizada na própria lei orçamentária. Tá certo, né? Lembrar que é uma exceção ao princípio da exclusividade. Lembra do princípio da exclusividade? Que é aquele princípio que fala que não pode ter assunto estranho no orçamento. Então, tem duas exceções. Uma é ter autorização para abertura de crédito adicional, mas sempre lembrando, não é qualquer crédito adicional, né? Somente o suplementar. Por exemplo, crédito especial tem que ser autorizado em lei específica, mas o suplementar não. Pode ser autorizado na própria LOA. É uma exceção ao princípio da exclusividade. A vigência do orçamento deve ser limitada a 1 ano, sempre coincidente com o ano civil. Sim, no Brasil também vigora o princípio da anualidade orçamentária. Então, o orçamento vai sempre ter vigência de 1 ano, aqui no Brasil, em decorrência do princípio da anualidade, e sempre vai ser, esse ano, esse período de 12 meses, sempre vai ser coincidente com o ano civil. Isso quer dizer o quê? Que o ano vai começar, o exercício, né, vai começar dia 1º de janeiro e vai terminar 31 de dezembro. Não pode ter um período diferente desse. Tem que sempre coincidir com o ano civil. Então, tá certo também. Então, item 1, 2 e 3 errados, item 4 e 5 certo. Então, nesse caso específico, né, somente, a gente só tem duas corretas, o item 4 e o item 5. Então, gabarito B de bola. Maravilha, turma? Então, mais uma questão que a gente conseguiu acertar. Se Deus quiser, né? Que vocês acertaram aí. Vamos lá para mais uma. Gente,
Eu falo muito nessa questão 3, eu falo muito da Lei 4.320. Porém, existem duas portarias fundamentais que eu coloquei nessa prova que vocês precisam estudar também. Uma delas é essa portaria interministerial 163. Essa portaria também, de vez em quando, ela é usada, né, para questões de prova, até porque o MCASP ele tira muita coisa dessa portaria, né? Então, ela é muito cobrada em prova. Então, é uma portaria que estabelece normas gerais, tá, gente? Apesar de ser uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, estabelece normas gerais. Conjunto de informações que constitui a natureza da despesa orçamentária forma um código estruturado que agrega a categoria econômica, o grupo e a modalidade de aplicação. É o famoso CGMED. Lembra do CGMED? Então, são as letras iniciais que vão dizer esse código estruturado, né, da despesa, que é a categoria econômica, grupo, modalidade, elemento, desdobramento do elemento. Então, que é o famoso Código da Natureza Orçamentária. Então, falou em Código da Natureza Orçamentária, a gente está falando de CGMED, que é composto por 6 dígitos, desdobrável até o nível de elemento, né, até o MED, né, ou opcionalmente por 8 dígitos, contemplando o desdobramento facultativo do elemento. Então, antes da gente fazer essa questão, só para a gente visualizar aqui, ó, no orçamento, é um número. Na verdade, o orçamento ele é um número. Então, tem lá um código, né, que representa, um código com vários números, nesse caso até 8, que vai discriminar a despesa. Então, o primeiro número, né, vai indicar a categoria econômica, a despesa corrente capital, o segundo grupo, terceiro e quarto modalidade de aplicação, quinto e sexto elemento, e o sétimo e oitavo é o desdobramento do elemento. Só que esse desdobramento do elemento é facultativo, então pode terminar no sexto número, tá legal? Então, nesse caso específico, ele está perguntando sobre grupos. E aí, gente, tem uma questão que a gente tem que tomar cuidado, que tem uma diferença entre a Lei 4.320 e essa Portaria 163. Então, em relação aos grupos, a Portaria 163, essa questão é com base na Portaria 163, ela divide as despesas corrente e capital em, por exemplo, as despesas correntes. Elas são divididas em pessoal, juros e outras despesas correntes, diferentemente da Lei 4.320. Já as despesas de capital, ela divide em investimento, inversão financeira e amortização da dívida. Então, é só para a gente lembrar dessa diferença, né, entre as despesas correntes e as despesas de capital. Isso, tá, gente? De acordo com a Portaria 163, que é diferente, tá, gente? Vou botar aqui que é diferente da Lei 4.320, porque a Lei 4.320 ela pega a despesa corrente e divide em custeio e transferência corrente. Só que a portaria não, ela divide em pessoal, juros e outras despesas correntes. E a Lei 4.320 divide a despesa de capital em 3 subcategorias, que são investimento, inversão financeira, e transferência de capital. Então, vocês percebem que tem uma diferença entre o que estabelece a Portaria 163 e a Lei 4.320, ok? Então, gente, só para destacar, né, vou aparecer um pouquinho aqui na tela, essa diferença é porque a Portaria 163, que estabelece a programação que tem que ser observada da despesa por todos os entes, a forma como o código é estruturado. E aí, por exemplo, as transferências, né, que no caso não aparecem nos grupos. Por quê? Porque as transferências, tanto corrente como de capital, elas não entram nos grupos, e sim no terceiro nível, que é o nível de modalidade de aplicação. Então, eles acabaram criando uma outra forma de desmembrar tanto as despesas correntes quanto as despesas de capital. Então, cuidado com a pergunta, que pode ser com base na Portaria 163 ou com base na Lei 4.320. A portaria não tem as transferências como grupo, diferentemente do que fala a Lei 4.320. Então, a gente indo lá para a questão, né, já que a gente já viu uma teoria, eu queria também destacar nessa questão a teoria. Pessoa em cargos sociais, como a gente já visualizou, está lá, tá certo, né?
Transferência de capital está errado, né? A gente já sabe que transferência não entra como grupo, né? Entra, nesse caso, como modalidade de aplicação. Ele quer a falsa aqui, então a falsa era B. Investimento está correto, está lá no quadrinho, né? Segundo a portaria. Juros e encargos da dívida está correto e amortização da dívida também está correto, está lá no quadrinho, como a gente acabou de perceber, como grupo, né? Do famoso CGMED. Então, cuidado com essa programação da despesa. Vamos lá, turma, para a quarta questão, digamos assim, né, de AF Direito Financeiro, que fala assim, com relação à atividade financeira do Estado, um exemplo de despesa de capital relacionada a investimentos. Então, ele quer uma despesa de capital relacionada a investimento, sempre lembrando, né, que despesa de capital relacionada com investimento é aquela despesa, né, que geralmente é um fato permutativo, né, porque geralmente tem uma troca, uma permuta de componentes patrimoniais, né, entre bens, direitos e obrigações, e é aquela que, de alguma forma, aumenta o PIB, né, contribui para o aumento do produto interno bruto, diferentemente das inversões financeiras, que são despesas de capital que não contribuem para o aumento do PIB, do produto interno bruto. Maravilha? Então, a gente tem lá, reforma do hospital público. Gente, reforma, dentro da Lei 4.320, é considerado uma despesa corrente, custeio. Lembra que despesa de custeio também insere aquelas obras de conservação e adaptação de bens móveis? Então, essa pintura de uma sala, conserto de um telhado, manutenção de um telhado. Então, despesa de custeio, geralmente, essas obras de reforma e reparo são consideradas despesas de custeio, porque elas não acrescem a área construída, tá bom? Então, é despesa de corrente custeio. Concessão de empréstimos. Quando o governo concede empréstimo, ele tem uma despesa de capital. Só que essa despesa de capital, concessão de empréstimo, é considerado uma inversão, tá, gente? Financeira. Então, nesse caso, é uma inversão financeira. Aquisição de um navio usado. E cuidado, né, gente? Quando o governo adquire um navio novo, beleza, é um investimento. Quando ele adquire um navio usado, é inversão financeira. Por quê? Porque o navio usado, quando o governo compra, não gera aumento do PIB. Por que não gera aumento do PIB? Porque o navio é usado, ou seja, alguém já construiu, alguém já produziu. Então, não vai ter acréscimo de produção, nem vai estimular a produção, porque ele está comprando um navio usado. Agora, quando ele faz um navio novo, aí sim ele estimula a produção, aí o novo seria investimento. Mas nesse caso, como é usado, isso vale para qualquer bem, né, gente? Então, seja móvel ou imóvel, esse bem usado ele é considerado inversão financeira. Então, ó, despesa de capital, inversão financeira. Beleza? Vamos lá. Aquisição de um terreno para a construção de uma escola. Aí sim, o governo está comprando um terreno. Se ele comprasse só o terreno, seria inversão financeira. Que é sempre aquisição de imóveis, inversão financeira. Mas quando ele adquire um imóvel para construção, então nesse caso ele está adquirindo um imóvel para construir uma escola, para realizar porque a construção da escola é um investimento. Então esse terreno ele faz parte de um investimento. Então, como é um terreno para a construção da escola, um terreno para o investimento, ele também deve ser considerado como investimento. Então, nesse caso, é o gabarito da questão, e sempre lembrando que nesse caso realmente é uma despesa de capital, investimento. Maravilha? Então, cuidado só com esse detalhe. Compra de ações de empresas de caráter comercial. Gente, aí tem que lembrar da questão do aumento do PIB. Quando a empresa comercial ela contribui para o aumento do PIB? Diretamente não, porque ela não produz. Ela compra de um e vende para outro. É igual um banco. Pega dinheiro de um e empresta para outro. Então, não contribui com o aumento do PIB. O que contribui com o aumento do PIB são as empresas que produzem, empresas industriais, empresas agrícolas. Então, nesse caso aqui, empresa comercial já não entra nessa questão do aumento do PIB. Então, é bem provável que seja, tá, gente? Nesse caso específico, inversão financeira, tá? Então, seria inversão financeira e não, especificamente, como eu estou falando, investimento. Então, nesse caso aí, só vai ser considerado investimento, aquisição do terreno para a construção de uma escola pública. Mas cuidado, tá, gente? Sempre lembrando, cuidado. Por quê? Porque se fosse aquisição de um imóvel, seria inversão financeira. Mas aquisição de um imóvel, que é o terreno para construção, para investimento, aí sim é investimento. Maravilha?